Já estamos de volta, agora é hora de papo sério, papo importante, papo inteligente. Rebeca Stina está aqui com a gente, ela é psicóloga e vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, Rebeca, é caracterizada pelo estresse extremo, no limite, ou emocional ou o estresse normal, né? Ele tem uma característica física também, Teru. Tem. Ele é emocional, ele é psicológico e ele é físico. Olha só. E eu tenho um dado interessante aqui, que diz que cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout, que é um estágio mais avançado do estresse. É isso mesmo, o estresse seria o precursor. Então a pessoa está na vida corrida, a gente sabe que estresse é parte da vida de todo mundo, né? Você pode ser engraçado que o burnout pode ser pra gente que trabalha em casa, pra gente que trabalha fora, pode ser em qualquer ramo da pessoa. Às vezes a pessoa fala, burnout é só pra... Síndrome de burnout só sofre empresários. Uhum. Não. Pode ser uma mãe que está em casa com bebê, com criança pequena trabalhando. O que acontece? A pessoa vive uma vida estressante. O estresse faz com que você haja, você fica hiperativo. Só que o estresse prolongado e excessivo pode levar a pessoa a ter a síndrome do burnout. E vamos falar então o que é essa síndrome de burnout, porque já que você falou, todo mundo tem estresse, todo mundo passa por períodos assim de final de ano normalmente a gente encerra um ciclo. Para quem trabalha em contabilidade, por exemplo, final do mês que tem que fechar folha, que tem que fechar isso, fechar aquilo, também acaba sendo. Então quer dizer, a nossa vida é feita de ciclos que acabam gerando muito estresse. Mas o que caracteriza a síndrome de burnout? Então, a síndrome do burnout, a pessoa vai de um extremo para o outro. Quando ela está no estresse, ela está no go, go, go. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. De repente, ela começa a perder esperança. Ela começa a perder a energia para fazer o que ela tem que fazer. Então, vai de um extremo de tenho que fazer tudo para não consigo mais fazer. Eu não tenho mais força dentro de mim para fazer. Ela começa a evitar essas atividades que causam estresse. Ela começa a até não querer estar perto do que causa estresse. Então, ela vai de atividade para não atividade, para exaustão. O que ela antes conseguia fazer e pensava, eu consigo fazer essas atividades do dia. Às vezes, um percentual dessa atividade já vai deixar ela exausta ou mentalmente exausta. Então, ela vai ficar inativa, exausta, deprimida, evitando o que causou estresse. E ela vai ficar, é uma exaustão, pensa no seu maior cansaço, multiplica por 20. Ela vai estar querendo dormir o tempo todo, vai evitar de ir para o trabalho, vai evitar as coisas que causam canseira. É muito complicado. Então, apesar assim, de ser uma característica que pode ser emocional, que pode ser de estresse mental mesmo, ela vai gerar, então, uma resposta física. Você uma resposta física, uma canseira física. Não vai querer fazer nada. E eu diria que a coisa que mais aparenta na pessoa que está com a síndrome de burnout é a falta de esperança. Ela começa a perder esperança nela, ela começa a perder esperança nas possibilidades das coisas que ela podia fazer. Aquela assertividade que talvez ela tivesse antes, ela não tem mais. Então, ela não consegue se enxergar fazendo as coisas que ela antes conseguia fazer. Então, vamos supor que é uma mãe que está em casa, exausta. Tá. Então, só o fato dela pensar, eu vou ter que lavar as roupas das crianças. Aquela ideia de ter que pegar o cesto e colocar dentro da máquina de lavar roupa, já vai deixar ela exausta. Que para uma pessoa que está de fora pode jogar e falar, mas poxa, nem é tanta coisa assim, mas ninguém está vendo o histórico do que essa pessoa está passando. Normalmente quando a gente encara uma montanha de desafios, o que você pensa? A gente pensa, quando a gente está bem, né? A gente pensa assim, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Vou colocar roupa para lavar, no caso da dona de casa, depois eu vou colocar o feijão para cozinhar. Não, se você então atingiu esse limite do estresse... É o limite do estresse. E é uma síndrome, né? Então, a pessoa, se ela... Tudo ela vai ver como um problemão. Minha mãe, ela costuma dizer que um mosquito é um boi para quem tá com problema. Então, todos os mosquitinhos vão ser bois imensos para essa pessoa. É muito atrapalhando a vida e o desenvolvimento de qualquer atividade. O dia a dia da pessoa. E ela começa a ficar inerte, ela começa a se sentir incapacitada. É muito emocional, mas é muito físico também. A gente, será que consegue delinear alguns outros sintomas, além desse cansaço, exaustão, né? Exaustão, perda da esperança. Falta de controle. Você tem uma percepção que você não tem mais controle sobre a sua vida. Isso, ela abrange tudo que ela vai estar fazendo. Então, essa falta é muito mental. Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer. Essa ideia de eu não consigo vai te limitar em tudo. Vai te limitar às suas atividades, vai te limitar nas suas afetividades, vai te limitar nos seus relacionamentos. Então, a pessoa vai ficar em casa apática, triste, vai até parecer que ela está deprimida. Pode confundir, existem muitas pessoas que confundem, mas não, ela simplesmente está exausta. Tá. O que a gente faz num caso desses? Porque, por exemplo, vamos citar no caso da esposa vendo o marido sofrendo disso, ou um esposo vendo a esposa passando por uma situação dessas. Qual deve ser a reação de quem está ao redor, tentando ajudar ou tentando, sei lá, resolver a situação?
ter o primeiro passo, e é o passo que leva para a cura, é não julgar. A gente que está no meio familiar, no meio de trabalho, a gente costuma ter um julgamento muito forte das pessoas. Certo. Então, se eu vejo meu esposo que chega em casa, ele só quer assistir TV, ele não quer me ajudar em casa, ele chega a ficar prostrado, me conta que ele está deprimido, me conta que ele não tem mais prazer nas coisas que ele faz. A primeiro impulso, geralmente a gente, mas poxa, você tem que ganhar o pão da casa. Poxa, como que você tá assim? Você que tem... Eu fico em casa... Tá se entregando? Eu fico em casa o dia inteiro, agora você vem, você acha que... Sabe? Então, a gente tem a tendência de atacar. A primeira coisa é não atacar. A segunda coisa é incentivar a pessoa a procurar ajuda. Tá. Ajuda profissional, emocional. Quem sabe visitar um médico, visitar um psicólogo. Outra coisa é tentar incentivar essa pessoa a voltar a fazer coisas que trazem prazer. Essa pessoa, ela tá perdendo o gosto pelas coisas. Então, lembra o seu marido, o que ele gostava de fazer quando vocês namoravam? Tenta incentivar ele a fazer essas coisas, crie ambientes para ele fazer essas coisas e crie situações para que ele possa curar, ao invés de colocar ele para baixo. Às vezes, o famoso ócio criativo é importante, né? Porque quando a gente sai do nosso ciclo viciado, né, de trabalho, seja de atividades corriqueiras, eu acho que a gente tem a oportunidade de repensar a nossa vida, repensar prioridades. Estudos mostram que a criatividade é um grande antídoto para o burnout. Por quê? Porque a criatividade, a gente pensa em psicologia positiva um pouquinho. A gente sabe que os sentimentos positivos, eles têm essa capacidade de abrir a nossa mente. Abrir o leque de opções. Abrir o leque de opções. Então, se você cria oportunidades para a criatividade fluir, seja uma coisa ao ar livre, seja uma coisa gostosa, ir para um concerto de música sacra que você goste, sabe? Música... Natureza. Música tem um trabalho maravilhoso. Música clássica faz bem, natureza faz bem, exercício físico faz bem. Tentar abrir esse leque de oportunidades para a pessoa. E tem a opção das pessoas também que estão enfrentando o burnout. Às vezes elas sentem que elas não têm essa esperança, não têm essas possibilidades de melhoramentos, né? De sentir melhor, de melhorar, de sair desse, digamos que a pessoa entra num buraco, é um buraco negro. Certo. A pessoa não consegue ver saída. Você só precisa dar um passinho para melhor. É um passinho que já vai fazer toda a diferença, que pode abrir todo esse leque. Interessante que, olha, a Rebeca está falando aqui de procurar ajuda. A ajuda profissional, ela vai direcionar, ela vai te ajudar você a encontrar caminhos para resolver essa situação. Tem ajuda profissional do governo, tem ajuda profissional das empresas, porque sem essa ajuda profissional, dificilmente você vai conseguir, de repente, um espaço de tempo longe do trabalho. Com certeza. Porque o profissional, ele vai determinar, olha, você está precisando de uns dias de licença para resolver isso. Nem sempre essa situação vai se resolver com medicamento. Eu acho que medicamento seria para um caso crônico, mas a gente tem que primeiro procurar o profissional e conversar. Às vezes, o fato de você conversar com um grupo de apoio, fazer parte de um grupo de apoio, porque muitas pessoas estão passando por isso, não é só você. Achar um ambiente onde você possa conversar, se abrir, entendido. Se sentir entendido, se sentir não julgado já é um grande passo. E às vezes essas pessoas vão conhecer um profissional que vai poder estar te ajudando. A gente pensa muito em medicamento como uma coisa fácil, mas o medicamento não resolve os problemas psíquicos. Ele vai, às vezes, amenizar os sintomas, né? Pode até amenizar os sintomas, mas, por exemplo, às vezes a depressão é de origem orgânica. Aí, se é de origem orgânica, o medicamento vai estar consertando essa parte orgânica. Mas quando as questões são emocionais, o medicamento às vezes vai ajudar, às vezes não. Às vezes você precisa tratar a raiz. E às vezes o que está causando esse burnout? Você não está colocando limites na sua vida. Eu preciso trabalhar 8 horas por dia, não 12. Certo. Eu preciso acordar meu dia bem, não acordar agitado. Eu preciso levantar e primeiro fazer um relaxamento, um alongamento, uma devoção pessoal com Deus. Preciso aprender a desligar do trabalho. Preciso aprender a fechar o computador. Eu não preciso ficar respondendo e-mail toda hora. Eu sei que eu trabalho numa grande empresa, que eles necessitam de mim o tempo todo. Eu sou requerido o tempo todo, mas eu posso simplesmente desligar meu celular por 2 horas. Eu vou sair com a minha família, eu vou curtir os meus filhos, eu não vou responder e-mails. Então, eu tenho o poder de escolha, Teru, sobre a minha vida. O trabalho, às vezes, toma conta, eu entendo que toma conta. Eu vejo muitas pessoas onde o trabalho tomam conta da vida delas, mas é opção pessoal, decidir. Eu não vou fazer isso nessas horas, não precisa o dia inteiro. É que o interessante é que, às vezes, o que a Rebeca está falando aqui, você talvez não esteja em condições de resolver sozinho. Então, por isso, a ajuda de um familiar, de alguém que está perto, que possa te ajudar nessas decisões importantes, ou de um profissional que vai te ajudar a colocar limites e vai te ajudar a priorizar as coisas certas. Rebeca, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Foi um prazer, minha querida.
Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã a gente continua o nosso papo sobre saúde da mulher. A gente vai falar sobre dores durante a relação sexual. A gente vai falar sobre a relação da espiritualidade na vida da mulher. E tem receita também por aqui. Amanhã vai ser antepasto de berinjela, muito gostoso. Eu espero você então. Até amanhã.